que uma carteira de renda mensal deve começar pulverizada. Não. Eu queria saber, Bar, se você pudesse resumir a sua filosofia de investimento em princípios, em poucos princípios, 3, 4, 5 princípios, quais seriam esses? Eu gostaria de saber o que chama atenção numa empresa, antes mesmo de olhar os números, e teve algum setor, Bars, que você comprava lá atrás, que depois você viu, não, isso aqui não é bom e nunca mais comprou? Você acabou vendo aquilo e pensou, caramba, será que eu vou ter que vender minhas ações? Mas eu gostaria de começar mais no universo das ações, que foi aquele que te tornou famoso nacionalmente aqui, inclusive com a marca invejável de ser o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Eu queria saber, Bar, se você pudesse resumir a sua filosofia de investimento em princípios, em poucos princípios, 3, 4, 5 princípios, quais seriam esses? Poderíamos considerar 5 procedimentos. Primeiro, você ao optar para entrar no mercado de valores, especialmente no setor acionário, é importante que você estabeleça um foco. Um foco assim, por exemplo, eu quero fazer isso. Como no mercado existe apenas um caminho, eu considero vitorioso, porque conheço todos os caminhos e nenhum deles te conduz a uma situação como aquela que eu fui progressivamente desenvolvendo e fazendo. O foco seria criar uma carteira de renda mensal, que seria então um procedimento capaz de substituir uma aposentadoria, falando em termos assim bem genéricos, né? Então o primeiro procedimento seria esse: determinar um foco. O segundo procedimento seria você estabelecer uma prioridade. Então você estabelecer que prioridade? A prioridade de você priorizar o foco. Na razão direta que você estabelece essa prioridade, você acaba, em princípio, educando seus egos. Depois você acaba administrando e, por fim, você acaba controlando os egos. Então, no momento em que alguém chega e fala, olha, existe um negócio bom aqui, você vai analisar e falar, é a minha prioridade? Não, então não quero. O quarto seria disciplina, né? E você prosseguir elaborando a prioridade e o foco que você determinou. E o quinto, paciência, porque você não faz tudo em 5 minutos, então é uma questão de tempo. Você absorvendo estes 5 procedimentos, eu suponho que você vai conseguir alcançar uma carteira de renda mensal, eu não diria generosa, né? Porque a generosidade da carteira, ela resulta do quê? Resulta desses fatores, disciplina e paciência. Você não faz isso em 5 minutos. Você até pode fazer, se você tiver recursos suficientes para já comprar uma parcela grande. Eu vou te dar um exemplo prático. A Klabin, por exemplo, hoje está custando R$ 3,20, R$ 3,30, né? Se você comprar 1 milhão de ações da Klabin PN, você tem quase R$ 17 mil por mês de aposentadoria. 1 milhão de Klabin custa o quê? 3 milhões de... Se você não pode comprar, você pode comprar 100 mil, 200 mil, 500 mil, quer dizer, começar já com um lote representativo. Quanto maior for a representação desse lote, mais breve será a constituição da sua carteira. E volto a repetir uma coisa que contraria bastante a grande maioria dos profissionais. A maioria dos profissionais, eles orientam que uma carteira de renda mensal deve começar pulverizada. Não, ela tem que começar dando início a um melhor papel. E o segundo papel será quando esse melhor papel já não está mais representado pelo melhor papel. Então, por exemplo, você começa a comprar, eu comecei a comprar CESP, fui comprando, não é isso? Até quando apareceram outros papéis com resultados melhores. E assim você vai formando a carteira, tá certo? Aproveitando, inclusive, esse gancho da Klabin, que o senhor acabou de citar, eu gostaria de saber o que chama atenção numa empresa, antes mesmo de olhar os números, na hora que você fala, pô, talvez seja um negócio investível. A Klabin, por exemplo, o que me chama atenção é que é uma empresa centenária. Seria essa uma característica? É o setor? O que você costuma olhar? Não, eu acho o seguinte, eu acho que você tem que examinar o setor. Se ele é um setor perene, que engloba também empresas perenes, não é isso? Porque você tem múltiplos setores que são perenes, mas você não tem empresas perenes, a verdade é essa, não é? Por exemplo, te dar um exemplo clássico, né? O setor financeiro. O Banco do Brasil é uma atividade perene. Nenhum país vive sem o setor financeiro, não é isso? Mas, e tem empresas dentro dessa atividade que também são perenes, não é isso? São empresas que distribuem bons proventos aos seus acionistas e tem, assim, grande período de existência, né? E você tem atividades perenes
que não abriga empresas perenes. Por exemplo, você pega o setor de varejo, né? Sempre vai O setor de existir, varejo mas ele é perene, ele vai ter sempre. Só que quantas empresas quebraram já no setor de varejo? inúmeros. No setor de aviação, Sim. não é isso? Setores perenes que não absorvam, que não condensem empresas também perenes. Então eu examino isso, esse histórico, não é isso? E, além disso, depois a gente vai, antes de examinar números, que são fatores importantes, evidentemente, a gente consegue, às vezes, analisar bastante a capacidade do gestor, né? A integridade do gestor, ou até onde ele se compromete, ou até onde ele admite que a empresa tenha que ter uma boa imagem no mercado, né? O gestor é outro fator bastante importante, está correto? A base também. A base acionária também é outro fator importante, porque a empresa com a maior base acionária possível, ela vai ter sempre dificuldade de distribuir um bom proveito, né? Esse é um exemplo clássico no mercado. Todas as empresas com base acionária acima de 5, 6, 7 bilhões, elas distribuem pouco, tá certo? Elas podem ganhar muito, mas elas têm um rateio muito grande, então sobra pouco para cada um. O Banco Bradesco, por exemplo, é um banco grande, está numa atividade perene, é uma empresa perene dentro do setor, mas ela tem uma base acionária de 10 bilhões e 800 milhões. Então, para ela dar um provento de R$1, ela tem que dar um resultado de 10 bilhões e 800 milhões. Fora outras providências que a empresa precisa ter, né? Tem reservas obrigatórias por lei, 5% do capital, enfim. Então, ela pode dar um lucro bom, mas distribui um provento pequeno. E quando foi que você criou esse acrônimo, né, do BEST, dos setores perenes, né, bancos, elétrica, saneamento, telecomunicações, seguros, né, também está no S, porque assim que você já começou a investir, você tinha essa cabeça, olha, vou procurar esses setores, ou não, foi erros e Não, eu acertos? tinha esses setores, tanto é verdade que eu comecei a investir no setor de geração, e distribuição e transmissão de energia, que era da CESP, né? A CESP, na época, a companhia chamava Centrais Elétricas de São Paulo. E houve um determinado momento que o governador da época, que era o Paulo Salim Maluf, para agradar os militares e para querer mostrar um governo ativo, etc., ele se propôs a prospectar petróleo. Ele chegou e tentou criar uma empresa chamada Paulipetro. Não sei se você chegou. Não conhecia. É um fato histórico. Maluf foi trabalhar com Maluf, petróleo. Paulipetro. Mais... Mas o que aconteceu? Por algum motivo, a Petrobras, não sei quem, falou, não pode, porque você não vai criar outra empresa, etc., né? Então, o que ele fez? A CESP era uma companhia cujo objeto social era comercializar geração de energia, gerar energia. Ela não podia prospectar petróleo. Aí ele mudou o nome. Ele mudou de Centrais Elétricas de São Paulo para Companhia Energética, porque aí abrangia. Nessa ocasião, as ações da CESP, que elas ficaram, não sei te precisar quantos anos, mas muitos anos, a 50 centavos, elas foram para 1,70, 1,80. E foi um momento, então, deslumbrante, na minha opinião. Por quê? Porque aí eu percebi aquela empresa, por esses fatores que provavelmente não iriam acontecer, levaram o papel para um preço que era um preço que até proibitivo, tá certo? E eu peguei e vendi. Não fazia sentido. Eu vendi e entrei o quê? Entrei nos bancos, que todos os bancos pagavam um dividendo bom. O que pagava melhor dividendo, ou um dos melhores a pagar dividendo, era uma empresa chamada BRI, Banco Real de Investimentos. E tinha uma outra chamada CRI, Companhia Real de Investimentos, que elas pagavam um ótimo dividendo, que era do Grupo Real. O Banco Real também pagava, mas não tanto quanto eles. Por quê? O Banco Real tinha uma base acionária grande e eles tinham uma base acionária pequena, então a distribuição era boa. Então eu vendi a CESP e comprei, distribuí alguma coisa, CRI, BRI e Banco Bandeirantes, que o Banco Bandeirantes, ele tinha uma característica muito semelhante com a da CESP, né? Ele pagava um dividendo mínimo prioritário e obrigatório, de 10%. E o que acontece?
ele pagava 10% sobre 1, porque o valor unitário dele era valor nominal, não era valor unitário, era 1. Então ele pagava 10 sobre 1, mas ele custava 50 centavos, então virava para 20. Então eu fui progressivamente entrando em bancos, aí os bancos foram distribuindo bons proventos, né? Comprei também um outro banco que chamava Banco Noroeste, que era um banco que pagava ótimos proventos também, e fui tendo a sorte que, e não me lembro em que ano agora precisamente, o Banco Santander veio para o Brasil, e para entrar no Brasil ele comprou um banco chamado Banco Geral do Comércio, que era do grupo de uma construtora, Camargo Corrêa. Camargo Corrêa era dona desse banco. Ele comprou, Santander comprou, e eu não tinha ações do Banco Geral do Comércio, mas logo em seguida ele se interessou em ampliar as suas atividades, né? E acabou comprando o Banco Noroeste. E eu vendi o Banco Noroeste por um preço. Naquela ocasião, o Banco Santander, ele dispunha de uma fama assim, não muito assim, de garantia, um banco de garantia, de fidúcia, né? E sabe quanto ele custava? 11 centavos. 11 centavos. Aí eu comecei a comprar Banco Santander também a 11 centavos. E eu tenho até hoje. Tem desde essa época o Banco Santander? Desde essa época, desde essa época. Eu sou um grande acionista do Banco Santander. E assim eu fui comprando, né? Fui vendendo, fui fazendo algumas trocas, né? E ainda agora a gente faz isso, né? Há pouco tempo atrás, por exemplo, eu vendi umas ações que eu tinha da Eletrobras, que agora virou Axia, né? E fui comprando outras que pagam dividendo, mas com política consolidada, tá certo? E teve algum setor, Barsi, que você comprava lá atrás, que depois você viu, não, isso aqui não é bom e nunca mais comprou? Olha, eu sempre fui priorizando o setor financeiro, que eu acho um ótimo setor também, um setor de celulose e papel, não é? O setor de seguros também é um setor bom, que tem no mundo inteiro. E algumas atividades que eu fui vendo que realmente elas não dispunham de uma trajetória capaz de se consolidar, né? Por exemplo, o comércio era um deles, não é isso? Aí eu cheguei a ter ações da Casa Anglo-Brasileira, que era o MAP, que tinha uma fama grande, não é isso? Varejo. E acabou quebrando. Quebrou o Mapping, quebrou a Mesbla, quebrou a Sloper, quebrou a Clipper, centenas delas quebraram, né? Então eu fui assim, me convencendo que o setor de varejo, ele é um setor que você deve ficar fora. E é curioso isso, né? Porque tem muita gente no mercado de empresas não listadas que fica rico com varejo. Agora, se pega as listadas, realmente é um show de horrores, né? Várias, uma margem muito baixa, muito problema, dívida muito alta. Mas isso se replica em alguns outros setores também. Por exemplo, construção civil, que é um grande indutor de PIB, é uma empresa que, para a dinâmica que a gente gosta de bolsa, não é muito atrativa pela ciclicidade do negócio, né? As pessoas geralmente trabalham alavancadas no setor ou endividadas, né, para comprar os imóveis. Então, é de ciclo, de tempos em tempos você vai ter uma crise que vai penalizar o investidor de bolsa, né? Então, não são negócios muitas pessoas enriqueceram nesses setores, mas não que sejam setores cuja vocação natural seja distribuir bons dividendos, né? Que é o que a gente olha muito para quem está na ponta aqui do investidor, né? Já aproveitando essa questão dos ciclos, né? Como é que funciona essa parte macroeconômica na hora de tomar as decisões de alocação, por exemplo? Agora o juro está muito alto. Lá atrás, em 2020, estava extremamente baixo. O que muda na sua filosofia de investimento? A gente estriba muito uma análise baseada no yield, não é isso? Por exemplo, hoje você tem uma empresa que paga dividendo trimestral, se chama Caixa Seguridade. Ela paga 35 centavos por trimestre. 35 centavos por trimestre, se você multiplicar 35 por 4, dá 1,40. Até 1,40, até 14 reais, ela estava pagando 10%. Agora que ela está 17, ela paga 8. Então, ela já paga alguma coisa que se aproxima da renda garantida, da renda fixa, não é isso? Mas acontece que qualquer oscilação que ela der, de 20%, 30%, já supera a renda fixa. Sim. Tá certo? A comparação da renda fixa com a renda proveniente das ações, ela é uma comparação caolha, tá entendendo? O camarada, ele não, no eventual ganho ou na eventual valorização, o acréscimo do papel. Por exemplo, o papel subiu 20%, que é fácil o papel subir 20%, ele já superou a renda fixa.
Além do que ele ainda tem o provento do yield, não é isso? E esse provento pode crescer nos outros anos Cresce também, muito né? mais. O efeito multiplicador do ganho nas ações é infinito, você não consegue calcular. E sobre essa questão dos juros, você falou, ó, agora o juro está alto, né, mas tem empresa pagando dividendo de 10%, fora a valorização que ela pode vir a ter, e a É bolsa mais que subiu o juro. bastante os últimos 2 mais anos. que- Mas na época da pandemia, quando o juro caiu para 2, aí muita gente saiu correndo da renda fixa para a bolsa de valores. E a bolsa primeiro caiu, depois recuperou com muita força. Você acabou vendo aquilo e pensou, caramba, será que eu vou ter que vender minhas ações porque a bolsa subiu tanto que o dividendo ficou pequeno, eu estou ganhando 3, 4... Veja o que eu vou falar para você. Nos princípios, os procedimentos que eu citei a você, quando você determina um foco, você determinou aquele foco com que objetivo? Bem, eu vou formar uma carteira de renda mensal. Se você comprou um papel para renda mensal, para que você vai vender? O que o cidadão tem que fazer quando ele opera em ações, ele tem que exorcizar o patrimônio. Ele não tem que pensar, subiu muito, vou vender. Ele tem que ficar quieto, porque quando o cidadão entra num projeto como esse, ele acaba se convertendo, não um acionista minoritário, mas num pequeno dono. E como pequeno dono, ele vai torcer para que a empresa suba, para que dê provento. O aumento ou a diminuição através da oscilação de preço, ela contempla o quê? O ego, mas não a conta bancária. O que contempla a conta bancária são os proventos, certo? Então, se você falou, bom, eu vou montar uma carteira de renda mensal para mim ter mensalmente uma renda, por que você vai vender esse... Mas não poderia entrar naquele preço proibitivo, igual aconteceu com o CESP lá atrás? Poderia entrar, mas geralmente, não na mesma proporção, ele acontece. Ele tem um preço alto, né? Melhora o preço, pode melhorar o preço, mas não a ponto, né? Todos eu digo, porque aqueles que sobem a ponto de serem substituídos, eu substituí. Você vende esse e compra que está com preço bom. Comprei outro. Quando os maior. múltiplos parecem surreais, né? Porque dividendo, você não ganha por valor aplicado. Dividendo você ganha por quantidade possuída. Então, quanto mais quantidade de ações você tiver, maior representatividade vai ter a tua renda mensal. E Barsi, você citou que, na sua opinião, a pessoa deveria começar a comprar uma ação e não diversificar ou pulverizar a carteira, enquanto aquela é a melhor oportunidade. Eu digo isso porque eu comecei assim. E se eu cheguei a um resultado positivo, eu acredito que o cidadão tem que seguir o mesmo caminho. E, na sua visão, existe um número, não vou falar que é ideal, mas uma faixa de empresas na carteira que você considera um bom número? Ó, o cara não pode passar de 10, porque é muita coisa para olhar. Quando eu realizei aquele projeto Ações Garante o Futuro, eu imaginava ter uma carteira de renda mensal. Então, o que aconteceu? Falei, bom, se eu quiser ter um salário proveniente de proventos das empresas, eu tenho que ter ações de 12 empresas. Empresas que pagam um dividendo uma vez por ano. Agora, se ela pagar um dividendo semestral, já não precisa ter 12, precisa ter 6. Se ela pagar dividendo trimestral, já não precisa ter 6, posso ter menos, né? Mas mesmo assim, eu fui comprando e fui agregando à minha carteira as empresas que pagavam os melhores dividendos, não é isso? E o resultado disso foi a constituição de uma carteira que ela já chegou a ser... Imagina se eu tinha que me jogar pela janela, né? A minha carteira estava em 6 bilhões. 6. Caiu para 4,5. Eu tinha que puxar os cabelos. Não. Caiu, eu vou comprar mais. Tá entendendo? Por quê? Porque você comprando mais barato, você vai ganhar mais. Então, talvez eu seja o único que investe no mercado de valores e que torce para o mercado cair, não para ele subir. E, Barsi, você tem algum tipo de limite para o tamanho de uma posição? Vamos supor, você tem uma empresa no seu portfólio que ela chegou a ser 40% do portfólio. Essa seria uma limitação? Não. Você vê, vou comprar mais das outras? 40% é difícil, né? É difícil. Eu tenho assim como meta, né? Chegar no máximo 5%. Não, mas não digo isso, eu digo o seguinte, você comprou uma certa empresa e ela começou a subir muito, multiplicou, dobrou de valor e ela inicialmente era 10% do seu portfólio, agora ela passou a ser 20, 25, 30. Tem uma faixa onde ela chega e você fala, não, daqui não pode passar? Não, se ela for uma empresa que pague dividendos, não tem problema. Não teria problema. Eu vou manter a minha postura dentro daqueles 5 procedimentos que eu falei para você.
Sim. Aí o que vai acontecer é o seguinte, o preço vai estimular e contemplar o ego. Pô, tá alto, né? Ou então tá baixo, mas tudo bem. O que importa não é o preço. O preço importa quando você vai comprar, que você vai querer sempre que esteja barato, né? Mas o que importa mesmo é o que é a conta bancária, é o que entra para a conta bancária. E quanto menor é o intervalo de entrar recursos, mais você tem recursos para comprar nos momentos de oportunidade, né? O que a gente faz muito, Bruno, é que o pessoal fala muito do rebalanceamento, né? Quando chega a determinado teto no portfólio. O fluxo de dividendo dele é muito alto, não 1 milhão por dia, ou seja, mais de 300 milhões por ano. A gente faz o rebalanceamento reinvestindo esses dividendos em novas empresas, né? Ou aumentando a participação em outras empresas. Então, ao longo do tempo, essa participação que por um tempo pode parecer excessiva, ela vai sendo diluída mediante novos aportes, né? Não necessariamente mediante a venda, né? Então, a Unipar já chegou a ser, quando a Unipar chegou a custar R$120, chegou a ser 50% da carteira dele, né? Então, essas coisas Hoje vão ela se tá movimentando. 60. Né? Hoje ela está 60. E eu não vou vender as Unipar. Já baixou de representatividade, né? É. Então a gente entende que isso são coisas transitórias, né? E É, não por quê? necessariamente Porque seja motivo Porque de venda. o mercado ele é de renda oscilante, ele é de renda variável. Vai variar sempre. Ele vai variar em função do quê? Os procedimentos do governo, o que o presidente fala, o que o presidente do Superior Tribunal fala. Na razão direta do tamanho da bobagem, ele vai oscilar para baixo. E na razão direta do argumento que seja favorável ao país. Uma curiosidade que o pessoal tem sempre é, o Barsi teve algum mentor lá atrás que foi muito importante na caminhada de aprender a investir em ações? Não, eu sempre apreciei muito a trajetória de um cidadão chamado John Maynard Keynes. Ele era um profissional de mercado, na verdade, um economista, mas muitas atitudes que eu acabei desenvolvendo foram coincidentes com aquilo que eram as atitudes dele também. Por exemplo, alguém chegar para você e falar, Barsi, você viu o que está acontecendo no mercado? Não, eu não vi porque eu virei o rosto. Então, simplesmente você mata na raiz um eventual diálogo, né, com alguém que está vendo caindo muito, ótimo, tá bom, caiu, vou comprar mais. Essa trajetória não é comum. O comum é o camarada torcer para o mercado subir. Inclusive, o que ocorre? A nossa estrutura bursátil hoje, ela está alicerçada num tipo de procedimento de profissionais que vivem de corretagem. Você só consegue gerar corretagem mudando a carteira do cidadão periodicamente, né? Então, 99% dos profissionais, eles não vão te orientar para você comprar papel que formate uma carteira de renda mensal. Eles vão te orientar para você comprar um papel de giro, que a gente chama de papel da roleta, né? Sobe, desce, cai. Petrobras, enfim. Na sua visão, existe algum erro que os investidores eles cometem, inclusive aqueles que pensam em dividendos, que é comum que você vê, olha, direto o pessoal faz isso e não é uma conduta boa? Não, eu acho que enquanto eu fui profissional de mercado, todos aqueles que operavam comigo operavam justamente como eu operava. Então, tinha centenas de pessoas que até hoje vivem de dividendo e vivem como eu. E se você fala para eles vender, eles não vendem. Tem vários. Pegando toda essa trajetória de investimento, é muito longa, mas pensando num Brasil desde a redemocratização, desde o Collor, qual teria sido a melhor decisão que foi tomada ao longo desse tempo? E qual foi a pior, na sua opinião, quando a gente pensa nas medidas adotadas para a economia do Brasil? Você acha que é memorável? Não, eu acho o seguinte, eu acho que nós tivemos alguns eventos, né, que ajudaram de alguma forma. Na grande maioria, os eventos não foram bons. Você tem ideia qual foi o melhor presente que o brasileiro ganhou em 1984? Em 80? Veja o que ele fez com esse direito ao longo de todos esses anos. Péssimas escolhas. Não precisa uma análise muito profunda, basta uma reflexão e você olhar para o passado, né? Nós já fomos um país essencialmente industrial. Os governos fizeram o quê? Acabaram praticamente com a indústria, não é isso? E aí nós nos tornamos um país essencialmente agrícola e acidentalmente industrial. Agora o governo tomou uma providência. Provavelmente o governo imitou o seu perfil, né? Ele não quer que ninguém trabalhe, ou que trabalhe menos. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um aumento de custos significante nos condomínios, nos hospitais. Todo o setor de atividade que necessite de gente vai sofrer.
A indústria vai sofrer. Não são procedimentos bons para a economia. São procedimentos bons para alguns, né? que regem essa postura. Né? Menos horas de trabalho resulta no quê? Resulta em você ter um aumento de custos, porque você vai ter, né? Menos então isso aí é produção. uma coisa ruim. Sim. E aí, Barsi, pegando essa questão do Brasil, né? Como você disse, nós somos um país que infelizmente desperdiçou muito o poder do voto. Escolhemos péssimos governantes. Não que outros países tenham um processo muito melhor do que o nosso, mas, por exemplo, pegando sob ótica de trabalho, embora a esquerda aqui no Brasil queira aprovar o fim da escala 6x1, eles olham para a China com admiração e lá o chinês trabalha na jornada 9h, 9h30, da manhã, 9 da noite, 6 dias por semana. E ele está vivo. Pois é, e a economia crescendo muito. E a economia está subindo, claro. E aí você olhando para esses outros países com experiências de crescimento econômico melhores do que a do Brasil, eu fico curioso sobre por que você nunca quis investir fora do Brasil, somente aqui. Não, eu nunca quis investir fora do Brasil, porque ainda eu continuo acreditando que as melhores oportunidades estão aqui. Se você for considerar qual é a definição de mercado de valores, você vai ter que universalmente a definição de mercado de valores, que é um mercado de risco. Não é isso? Agora, o que é o risco? O risco está em você comprar uma ação muito acima do seu valor de patrimônio. Então, por exemplo, nos países desenvolvidos, Estados Unidos principalmente, uma empresa que tem um valor patrimonial de 2, ela custa R$100. Então, você está comprando 30 vezes mais. Então, você está correndo um risco muito grande, né? Aqui no Brasil, não há como você definir o Brasil como mercado de risco. Por quê? Descontado sempre. Porque, veja bem, patrimônio, o valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil é R$32, ele custa 20. Então, você compra tudo abaixo do patrimônio. Então, o que é? É um mercado de oportunidades. Você está comprando então, muito bem, você se você tem uma oportunidade boa aqui, por que você vai lá fora? Perfeito. Ainda sobre política, você recebeu convites já para fazer parte da política no Brasil? E se recebeu, por que você não quis? A política no Brasil é uma política de procedimentos muito difíceis, né? Nós temos 500 deputados, alguns com boa índole e outros que estão lá só para não fazer nada, né? É difícil, é difícil. Então, eu nunca quis fazer parte, nunca quis ser político, exatamente por causa disso. Porque não que eu seja um despotista nem nada, mas eu tenho as minhas convicções, os meus diagnósticos, não é isso? E as minhas decisões. Pode ser que eu lá defenderia determinados projetos que nunca iriam para frente. Tá correto? É isso aí. Pegando o seu histórico, Barsi, qual foi o melhor investimento que você já fez? Eu fiz inúmeros bons investimentos, né? Inúmeros bons. Klabin é um deles. Só para você ter uma ideia, eu cheguei a comprar Klabin a 17 centavos. Provavelmente um dos melhores investimentos que eu fiz foi na Unipar. Unipar. Porque eu comprei num preço aviltante, né? Num preço de empresa quebrada, né? E ela chegou até 110, 120, né? Vendi. Tá? E nem vou vender. Por quê? Porque ela é minha carteira de renda mensal. O Banco Mercantil deu também um retorno muito interessante. Por exemplo, o Banco Mercantil, que hoje é o Roberto Carlos, que faz propaganda, etc., né? Comprei a R$3, está 80. Suzano eu cheguei a comprar a 40 e poucos centavos também, está 40. Já teve a 70, 80. Né? Banco do Brasil já teve a 50, 60, né? E é isso aí. Então, para que eu vou vender? Agora, tem alguns papéis que eu comprei barato também, por força de procedimentos econômicos, claro, né? Por exemplo, em 2013, acho que é 2013, a Dilma soltou um projeto de lei que ela pretendia, com um decreto, diminuir o custo da energia. Então ela criou esse decreto e estava prejudicando todas as empresas do setor, não é isso? Então, na época, uma ação da Eletrobras custava R$26, R$27 e veio para R$3,80, R$3,90, aí eu comprei. Porque a Eletrobras também paga um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10 centavos. E 10 centavos em cima da sua estrutura patrimonial representava 1,43. 1,43, excelente resultado. Sim. Mas ela paga uma vez por ano, né? E agora que ela chegou a R$50, eu vendi. E troquei por outro que, tá certo? Que é da carteira também. E o critério para venda, essa relação do preço com o dividendo? Ou existe algum tipo de outro critério? O critério para venda é o seguinte, é quando tem um melhor para colocar no lugar. Entendi.
Então, por exemplo, eu vendi uma de 50 e comprei 10 de 5. O dinheiro de uma de 50 eu compro 10 de 5, que paga dividendo trimestral. E qual foi o pior investimento? Algum que você lembra assim que foi um erro, que você falou, nossa, Olha, isso eu vou aqui... falar um negócio para você. Eu fiz inúmeros investimentos, que não se trata de erro, né? Recentemente, teve um investimento que eu fiz. Será que teria sido o Porsche que queriam te vender o pior Não, investimento? aquele do Porsche não é um investimento, é uma loucura, é diferente, né? Péssimo investimento que eu fiz foi em acreditar na fama de um cidadão. Por exemplo, eu comprei há muitos anos atrás, questão de uns 15 anos atrás, eu comprei ações de uma empresa chamada Cosan, a 3 e pouco. E ela chegou a R$92. A R$92 era um bom preço para vender, que ela pagava dividendo uma vez por ano, mas tinha um ganho substancial aí, né? Então, o que aconteceu? Uma das coisas, por isso que eu olho muito o gestor. O cidadão que era presidente da empresa, que levou a empresa a esse resultado, saiu, entrou outro. Então, entrou um outro que seguiu os conselhos do mercado. Vamos colocar mais ações no mercado, porque vai ter liquidez, vai ter blá. Então, o que eles fizeram? Eles sugeriram que a empresa fizesse o quê? Um desdobramento. Então, ela de R$92, ela, se não me falha a memória, uma virou 4. Então, você ganha 3 de presente. E o preço, claro, dividiu por 4, né? Então, ela ficou 20. Só que o cidadão, que é o controlador dessa empresa, ele ao longo do tempo ele foi se mostrando uma pessoa que era muito agressivo em termos de endividamento, né? Em termos de endividamento, em termos de postura de investir também em coisas que não deveriam investir. Então ele acabou gerando aí uma dívida homérica para a empresa. E eu fiz o seguinte, seguindo uma tradição, né? Eu comprei a 3 e pouco, ela foi a 90. Falei, bom, agora ela está a R$20, então é hora talvez de comprar um pouco mais, porque ela vai ter mais liquidez, etc. E foi ao contrário, eu fui comprando, e hoje ela está a 3,80. Voltou praticamente ao preço Então do esse mercado. aí foi um pé na canela, para não falar outra coisa. Tá entendendo? E ela está até hoje, né? E eu estou com o papel. Tá com o papel ainda? Porque eu acho que não é questão de milagres, né? Mas alguma coisa vai acontecer porque é um grupo grande, né? Um grupo... você veja bem como é que são as coisas. Você veja bem, hoje nós temos 3 bandeiras importantes distribuindo combustível, não é isso? Nós temos a bandeira Ipiranga, que pertence ao Grupo Ultra, que hoje está custando R$25. Já custou 30, questão de um mês atrás. Nós temos a bandeira BR, que na verdade não é mais BR, chama Vibra, porque a Vibra comprou a BR da Petrobras e ela custa R$30. Você tem a Cosan, que é dona da bandeira Shell, que custa R$3. Então há uma clara e evidente distorção aí, né? Gerada por quê? Evidentemente por uma má gestão. Porque se você tem 2 empresas de distribuição que ganham e você tem uma que só perde, né? Então alguma coisa... a atividade é boa, a gestão que não é boa. Entrando agora em umas perguntas um pouco mais filosóficas, digamos assim, eu não sei o quanto você acompanha a rede social. A Luísa eu sei que acompanha por força do ofício, né? Inclusive viu seu vídeo hoje falando sobre seu pai, né? E um entendimento que as pessoas têm de falar, pô, o Barsi tem tanto dinheiro e ele não quis comprar um Porsche, ele não está gastando esse dinheiro. O que, na sua opinião, as pessoas entendem errado sobre para que serve o dinheiro? Porque as pessoas, elas não se atêm ao segundo procedimento que eu falei para você. Prioridade. O Porsche não é uma prioridade minha, então não quero. Você quando você vai comprar alguma coisa, você tem que analisar, não é isso? O que você vai comprar e por que você vai comprar. Por exemplo, você vai comprar um automóvel. Você vai comprar um automóvel para quê? Para ele te conduzir. Sim. Você precisa ser conduzido com pompa? Não, pode ser conduzido com uma coisa mais modesta, que seja boa também, né? Eu tenho a impressão que a Honda tem mais lucro do que a Porsche. Tá entendendo? Isso do Porsche, acho até engraçado, né? Porque eu não compraria um Porsche hoje. Tem a questão do dinheiro, que eu acho que eu posso alocar melhor, questão de prioridade, né? Tem também o fato de que é um carro muito baixo. Como é que eu vou entrar naquele carro? É quase deitado, pô. Dói Você as sabe o costas. que eu falei pro Thiago? Eu tenho um Honda, né? Civic. E o Honda estava paralelo com o Porsche, se é que você viu. Ele falou para mim, abra a porta do Porsche. Eu abri a porta.
Tudo bem, qual é o problema? Agora vem cá, abre a porta do Honda. Ele abriu e falou, um carro, senta. Ele pegou, sentou. Eu falei, eu não vou conseguir sentar no Porsche, eu tenho que me jogar. E outra coisa que ele falou também é uma bobagem muito grande. Você vende tudo, você compra um só, você vai ter só um IPVA. Eu falei, você vai ter um IPVA de 50 mil reais? Quer dizer, para que você tem que ter um IPVA de 50 mil reais? Para dar dinheiro pro governo, para ele gastar? Não, isso daí acaba sendo o quê? Acaba sendo uma bengala, né? Acaba sendo uma forma das pessoas quererem mostrar alguma coisa, alguma riqueza, algum poderio, né? Eu não pretendo mostrar nada, né? Tá correto? As pessoas às vezes chegam para mim e falam, ô Barcê, você é um camarada que não gasta? Pô, como é que você fala uma coisa que você não sabe? Eu vivo bem, me visto tranquilamente como você se veste. Eu acho que é muito interessante, porque assim, quem tá na chuva tá para se molhar, obviamente, ao expor um pouco da nossa vida, inevitavelmente você tá dando alguma certa liberdade para que as pessoas façam algum julgamento de valor, né? Que as redes sociais se tornaram uma ferramenta muito poderosa pro bem e pro mal. Trouxe muitas benesses, mas por outro lado, ela faz as pessoas enxergarem com uma lente que muitas vezes é uma vida fabricada, né? Que no final do dia pode ser que até nem te traga felicidade, né? Então, é muito comum, né, as pessoas acharem que quando comprarem o carro, quando comprarem a casa, quando chega lá, fica sempre nessa ansiedade de atingir e quando atinge não chega à completude que imaginaria que chegaria, né? Então, eu acho que é muito complicado as pessoas fazerem julgamento de valor baseado em 30 segundos de vídeo, né? Sem conhecerem a realidade, isso né? daí são pessoas que não têm, na minha modesta opinião, estrutura para avaliar. São pessoas frustradas, né? Que acham que os outros têm que fazer o que eles gostariam de fazer. Talvez se eles estivessem na minha posição, eles fariam o mesmo, né? Sim. Tá certo? Eu sempre falo Pra mim, eu vivo uma vida, eu vou dizer que ele é um rei, puxa vida, né? Sossegado, tranquilo, tá entendendo? Acho que esse é o maior Depois dividendo que o tem dinheiro paga, né? tem Tranquilidade. uma coisa interessante também, que vale a pena a gente comentar. Aquilo que não é visto, não é cobiçado. Você pega o seguinte, você tem ações, você consegue ver as ações? É uma representação que você guarda e ninguém sabe, porque você não está... O Porsche você está mostrando toda hora, né? As ações você não mostra nada, tá? Você é sócio da empresa, ninguém precisa ficar sabendo quanto é, quanto não é, se tem X, se tem Y, se tem Z, né? O caminho que a gente percorreu e percorre não é ter dinheiro, tá certo? É ter ações. O dinheiro é uma coisa que hoje em dia ninguém mais anda com dinheiro, né? Hoje o dinheiro está representado por um cartãozinho, né? Dinheiro ninguém tem. Eu sempre falo, Barça, que a pessoa que gasta muito, ostenta muito, geralmente não deu tão duro pelo dinheiro. Porque quem dá muito duro pelo dinheiro pensa muito mais antes de usar em alguma coisa que é supérflua, né? Deu pra ver que você passou pra Louise, né, bases muito sólidas da educação. E eu queria saber como é que foi a sua cabeça pra fazer isso. A Louise foi lá no podcast e contou sobre a mesada que você deu lá atrás pra ela, comprando ações pra que ela ganhasse dividendos. Então eu queria ouvir um pouco do pai agora, já ouvi da filha. Como é que foi a sua preocupação na hora de pensar? Eu tenho um patrimônio muito grande, eu quero criar bem a minha filha, não só ela, os seus filhos no geral. Não quero que ela seja uma pessoa deslumbrada, que depois vai querer gastar, né, sem entender as consequências do amanhã. Então, como foi a tarefa de educar os seus filhos, tendo todo o patrimônio que você construiu? Bem, eu pensei, num determinado momento da minha vida, eu pensei o seguinte, minha mãe sempre foi uma pobretona, que nunca teve nada. Então, num determinado momento, eu pensei, falei, puxa vida, eu nunca vou herdar nada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conquistar. Se eu não vou herdar nada, eu tenho que conquistar. Então, eu tentei passar passei essa mesma filosofia para ela, para que ela não seja uma pedinte, que ela seja uma conquistadora, tá certo? É isso aí. É simples, mas é um negócio de atitude, né? Você tem que tomar atitude. E nessa jornada de 87 anos, né, que você completou agora? 87 anos. Tem alguma coisa que você olha pra trás e fala assim, poxa, disso aqui eu me arrependo, deveria ter feito de maneira diferente? Eu não me arrependo, porque eu fiz tudo o que um cidadão pode fazer. Eu plantei árvore, tá certo? Construí casa, tive filhos, não é isso? E é isso aí. Então, Escreveu um livro. escrevi um livro, né? E agora ela vai escrever outro, tá certo? Nós estamos preparando aí um procedimento que vai ajudar vocês na questão do legado, né? Então, lá eu escrevo algumas coisas que é um sentimento profundo, né? Por exemplo, você faz ideia quantos tipos de aplicadores existem no mundo? De aplicadores? Não. 2. Primeiro, os que amam o dinheiro e segundo, os que odeiam o dinheiro. Quem são os que amam o dinheiro? É um determinado procedimento. Quem são os que odeiam o dinheiro? Outro determinado procedimento. Uma outra coisa que eu estou escrevendo lá é o seguinte,
A conclusão que eu cheguei é que o mercado de valores ele foi feito para pobres e não para ricos. Através do mercado de valores, o pobre pode ficar rico. E acontece que o que mais acontece são os ricos ficarem pobres. Por quê? Porque eles provavelmente se julgam sabedores, né? Saberetas, que nem eu falo, né? E seguem uma tradição ou seguem um procedimento de querer ganho rápido. E o ganho rápido é que Então, o caminho que eu conheço positivo é só um. É o dia da renda mensal, é a carteira de renda mensal. Nenhum outro caminho consegue fazer com que o camarada estruture uma carteira grande. E, Barsi, depois de inúmeras entrevistas ao longo da sua vida, mais essa daqui, existe alguma pergunta que nunca te fizeram, mas você gostaria de responder? Não, eu respondi a todas as perguntas. Algumas perguntas que não foram feitas eu acabei falando. Por exemplo, qual foi o maior presente que o brasileiro ganhou, né? Sim, sim. Em outubro de 1900, o direito de votar. Olha o que ele fez com o voto. Né? Nunca votou num cara bom. A verdade é essa, né? E, Barsi, se você pudesse deixar uma mensagem, pensa que tem um outdoor gigante que todo brasileiro vai ver. O que você colocaria escrito lá? Eu diria o seguinte, se você não tem esperança nenhuma de ter uma receita proveniente da Previdência, eu acho que você tem que estruturar a tua própria Previdência. E o caminho mais, assim, certo de você estruturar essa sua Previdência é você sendo um empreendedor, você sendo parceiro pequeno de grandes negócios. Eu acho que não é favorável você ser dono de um pequeno negócio. Eu acho que é muito mais interessante você ser um pequeno parceiro de um grande negócio, tá entendendo? Um negócio que seja perene, né? Existem algumas instituições do Brasil que elas falam em empreendedorismo, mas na realidade eles te ensinam a pensar pequeno. Por quê? Porque ele te diz, monte uma barbearia, monte um bar, monte alguma coisa, seja dono de alguma coisa, né? Ele não fala, seja um parceiro de um grande negócio. Ele te estimula a ser um empreendedor. Aí você acaba concluindo o seguinte, será que o objetivo principal é o empreendedorismo ou é criar mais um CNPJ? E, concomitantemente, criar um CNPJ e, ao mesmo tempo, ir buscar um empréstimo. Você, para ser pequeno acionista de um grande negócio, ou pequeno dono de um grande negócio, você não precisa fazer empréstimo, né? Basta que você utilize as suas economias, né? Já tive muitas pessoas que vieram conversar comigo e receberam uma indenização e montaram uma empresa. Ela falou, seu Barsi, foi a pior coisa que eu fiz. Se você tivesse comprado as suas, você ainda estava com os valores, né? Uma bela provocação, com Ele certeza. fala pra mim, às vezes, eu vou, ai pai, alguém se demitiu, eu tô com esse problema. Ele vira pra mim, quem mandou ser grande dona de um pequeno negócio? Eu te falo. Dono. Não é que você fala pra mim?